A história do Deep Learning pode ser vista como uma história bastante antiga, talvez uma história de 70 anos. Volta nos anos 40. Pesquisadores já começaram a pensar sobre as ideias que mais tarde se tornariam a gênese do Deep Learning, que é a ideia do neurônio artificial. Você vê o cérebro humano. É bom em um sentido de que tem 100 bilhões de neurônios. E o cérebro humano também é, pelo menos até, ou possivelmente ainda, o melhor exemplo de inteligência que existe no universo. Então você pode começar a se perguntar, ok, então o que é no cérebro que o torna inteligente? Bem, talvez se você tivesse muitos neurônios organizados de uma certa maneira correta, você obteria inteligência. Então você pode se perguntar, o que é um neurônio? Então, os neurônios biológicos têm muitos comportamentos complicados, mas a ideia que os cientistas dos anos 40 tinham é, talvez você possa simplificar aqueles neurônios biológicos para algo que seria seu cálculo essencial, algo que é chamado artificialmente. É muito simples, é apenas uma fórmula matemática simples. E então começaram a fazer perguntas como, o que você pode fazer com esses neurônios artificiais? Como você pode organizá-los? Meio que um pequeno problema persistindo. Quais tipos de funções eles podem calcular? Mas este foi apenas o primeiro passo. Foi o primeiro grande passo. O primeiro grande passo foi inventar o neurônio artificial. O segundo grande passo foi descobrir como esses neurônios podem aprender, mesmo em princípio. Uma das coisas óbvias sobre a inteligência humana e também a inteligência animal é que aprendemos. Aprendemos com a experiência e aprendemos e generalizamos, e esta é a base para o nosso sucesso no mundo. Então, como funciona o aprendizado? Você sabe, não é? Você sabe, agora estamos acostumados com a ideia de que os computadores podem aprender, obviamente. Mas eu diria que mesmo no ano 2003, quando comecei a trabalhar com aprendizado de máquina em Toronto, não estava claro que o aprendizado poderia ser bem sucedido. Não houve realmente exemplos de sucesso. E então, uma descoberta muito grande era uma equação de aprendizado em redes neurais. Uma equação matemática que diz como alterar a sinopse da rede neural para incorporar a experiência. Mas era apenas uma ideia, não era uma ideia comprovada.